Olá, gente, o programa Bem Assim começa daqui a pouquinho e olha, o programa hoje está recheado de temas interessantes. A gente tem aqui o Dr. Rodolfo Tibério para falar sobre problemas de vesícula. Além disso, a radiologista também Marcela Neves. E é claro que o Bem Assim não poderia deixar de começar a semana com muita música. É tudo isso e muito mais aqui no programa Bem Assim, que já está no ar. Pois é, gente, iniciando então a semana, o programa Bem Assim. Você que está em casa não quer perder jamais a oportunidade de acompanhar a nossa programação. Está saindo, mas quer continuar aí ligado aqui no nosso Bem Assim, não tem problema algum, então acompanha a gente através do teu celular ou também da internet. Pois é, você pode então baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular ou acompanhar a gente através do portal Gazeta Web. Acessa lá, é o www.gazetaweb.com e você vai poder ficar antenado sobre tudo o que acontece aqui, toda a programação da TV Mar, através então do teu computador ou do teu celular. E é claro que a gente também tem os nossos perfis nas redes sociais. Então acompanhe a gente, é só clicar lá e seguir a TV Mar no Instagram, no Facebook, no Twitter e é claro também no canal do YouTube que você pode acessar e acompanhar todas as nossas entrevistas e os programas para você rever quando quiser. E a gente já está aqui muito bem posicionado, porque a gente vai conversar com o Rodolfo Tibério, ele que é cirurgião oncológico, para a gente falar sobre um tema bastante interessante, vesícula, problemas na vesícula. É sempre uma coisa tão recorrente, eu tenho certeza que você já teve ou conhece alguém que já teve problema na vesícula, mas a partir de quando é importante a gente começar a acender o sinal de alerta? Muito bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo espaço, eu agradeço a oportunidade ao programa Bem Assim. Ok, olha só, quando a gente fala de vesícula, é sempre um assunto tão comum, tão recorrente, a gente sempre vê alguém que já teve algum problema, mas a partir de quando a gente deve acender o sinal de alerta e perceber que a vesícula é uma coisa que realmente a gente tem que estar bastante atento? Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer é situar onde que é a vesícula, né? A vesícula é um órgão, parece uma pera, fica debaixo do fígado, ou seja, assim, é no abdômen, na porção superior do lado direito. Quando a vesícula começa a dar algum probleminha, algum sintoma, ela costuma estar, primeiro é dor. E o problema mais comum da vesícula é a pedra da vesícula, né? Que é o termo técnico, é colelitíase. Então, quando a gente tem um paciente que tem pedra na vesícula, o que ele manifesta primeiro? Que é para a gente prestar atenção que é a vesícula. Dor, náuseas, né? Que é aquela sensação de enjoo, ou vômitos. Isso é normalmente a gente começa a prestar atenção. Mas e quando começa a aparecer sintomas? Começa a aparecer quando, após uma refeição copiosa, em gorduras, frituras, a gente costuma brincar que sempre depois daquela feijoada, daquela dorzinha enfisgada na barriga, é associada à pedra na vesícula após uma alimentação muito gordurosa. Aí ela começa a dar sintomas. E essa questão das pedras na vesícula é sempre caso cirúrgico? Então, tem uma estatística que fala o seguinte, que 20% das pessoas têm pedra na vesícula. Só que um percentual muito baixo é que tem sintomas. Então, a pessoa sintomática é que deve procurar o tratamento. E a grande maioria deles vai combinar no tratamento cirúrgico. Mas a gente também conhece essa questão de quando a vesícula, as pedrinhas da vesícula, que a gente fala assim, vai para o canal biliar, é a partir daí que ela realmente começa a apresentar esses sintomas ou ela lá na vesícula não apresenta nada? Então, assim, tem um espectro de sintomas e contexto clínico. A primeira coisa que tem que definir é o seguinte, o que é que vai causar o sintoma da vesícula? Uma pequena pedra, ela vai chegar no ducto da via biliar e vai obstruir. Com essa obstrução é que a gente passa a ter os sintomas. A náusea, o vômito, a dor. São os primeiros sintomas. Eventualmente, infecta. Quando infecta, o tratamento em paciente internado, com antibiótico, cirurgia, vai depender do cirurgião que tiver na emergência naquele primeiro momento. O paciente muito sintomático, o tratamento padrão é a gente fazer a cirurgia. E existem outros espectros também, que é o cálculo ele ficar preso
dentro do canal da vesícula, do canal biliar, que leva a bile do fígado para o intestino. Só que esse é um outro contexto diferente que teria que separar os temas para discutir melhor. Há também a possibilidade desses cálculos na vesícula migrarem para o pâncreas, o que acaba se tornando também um problema maior. Então, o canal é o mesmo que leva a bile da vesícula para o intestino. Quando ele obstrui só no canal biliar, ele dá o quadro de colericolitíase, que é o que a gente estava acabando de falar agora. Quando ele obstrui próximo do canal pancreático, ele evolui com pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. A causa mais comum de pancreatite é o cálculo da vesícula, que ele sai da vesícula e vai e migra lá embaixo. Cessando a pancreatite, a gente tem que tratar a fonte, que é a vesícula, que deve conter outros cálculos para evitar novos quadros de pancreatite também. Então, foi detectado algum cálculo na vesícula, não dá para ficar brincando, não. É bom realmente ter um acompanhamento médico para ver como é que está a situação. Então, como eu falei, assim, 20% das pessoas têm suspeita de cálculo. Dos anos 90 para cá, com fast food, que surgiu muito nos últimos 20, 30 anos, a incidência aumentou bastante. Acredito eu, essa é a opinião pessoal minha, que o modo de vida atual, essa moda fitness, vai diminuir muito a incidência, porque as pessoas estão querendo ganhar menos peso e manter o colesterol mais baixo, que uma das grandes causas de pedra na vesícula é o colesterol em excesso. Então, eu ia te perguntar, por que a comida gordurosa causa, então, os cálculos na vesícula? Então, a grande causa de pedra na vesícula é cálculos de colesterol. O colesterol está em excesso, ele começa a cristalizar e ele começa a formar o cálculo. Ele começa com uma pequena lama, o que a gente chama lama biliar, que é um aspecto de areia realmente, e depois ele começa a acumular e formar os cálculos maiores. É o grande, assim, vilão atual. Mas tem outras causas também, por exemplo, pacientes que têm anemia falciforme, doença hemolítica, né, que a célula sanguínea hemácia, né, que é o glóbulo vermelho, ele se desfaz facilmente. Ele também leva a um aumento de fatores que vão gerar mais cálculo, que é a bilirrubina. E o que acontece? Os pacientes que têm anemia hemolítica, principalmente a doença falciforme, eles automaticamente já têm que ter a vesícula removida. Detectou a anemia falciforme, é quase igual fazer a remoção da vesícula. Por quê? Porque é um paciente que tem maior predisposição a formar o cálculo e ter uma complicação maior da pedra na vesícula. E aí, então, é preciso fazer a cirurgia. É uma cirurgia simples de fazer? Como é que é resolvida? Então, a cirurgia ela costuma ser convencionalmente feita por laparoscopia, que são 4 furos através do abdômen. E esses furos a gente vai acessar a cavidade abdominal, detectar as estruturas e fazer a remoção da vesícula através desses 4 furos. Antes da laparoscopia, né, a gente utilizava a via convencional, que era aberta, que era uma grande incisão no abdômen, embaixo das costelas do lado direito. Era um método anterior. É feito ainda? É feito, depende do serviço, depende da estrutura. Às vezes tem hospital que, infelizmente, não tem o acesso à laparoscopia ainda, que tem diversas vantagens. Em quais aspectos? Retorno rápido à vida pessoal, retorno rápido à vida laborativa, menos dor, o paciente vai para casa mais rápido depois da cirurgia, no outro dia já alimentou, já vai embora. Só para a gente situar o pessoal que está em casa, a laparoscopia é aquele que a gente chama de cirurgia por vídeo. Isso, essa? Sim. Pois é, e aí a gente consegue fazer ela também na rede pública de saúde? Sim, consegue, alguns locais conseguem, sim. Precisar exatamente todos eles, não vou lhe ajudar agora, mas assim, ela também é feita na rede pública, sim, também. E como é a anestesia local, é geral? Para a laparoscopia, é igual a anestesia geral. Porque como a gente injeta gás dentro do abdômen para criar um espaço para operar com conforto, sem lesar nenhuma estrutura no abdômen, essa injeção de gás dentro da barriga precisa estar sob o controle do anestesista, que é o médico que vai ficar responsável pela parte cardíaca, pela parte respiratória. Então, com a anestesia geral, a gente tem um controle mais adequado para isso. Não costuma apresentar grandes problemas.
E como é que é o pós-operatório dessa cirurgia? É super simples, alimentou praticamente alta. Se não teve nenhuma complicação anestésica, se não teve um sangramento maior durante a cirurgia, a gente faz o controle analgésico, né, da medicação, medicação para evitar o vômito, a náusea, que às vezes associa tanto ao procedimento quanto à anestesia, mas no outro dia, 24 horas após a cirurgia, costuma ter alta. E aí, então, é necessário que você tenha cuidado com a alimentação para não voltar a ter O problema. principal é controle alimentar, associado à atividade física. Ou seja, controle da ingestão de colesterol, porque mesmo sem a vesícula pode formar novos cálculos, acaba que a chance de formar é menor, mas forma ainda. E com a diminuição do peso, controle de colesterol, a atividade física, isso vai ter benefício geral, não só para a parte da vesícula, como para a parte sistêmica, principalmente cardiológica. Menor colesterol, menor chance de formar placa dentro dos vasos do coração, para diminuir a chance de infarto. Agora fala sobre a importância da vesícula no nosso corpo. Então, a vesícula, ela é um concentrador de bile. O que ele faz? A bile é produzida e ele retira o excesso de água. E para que serve a vesícula em si? Quando a gente come, logo depois que passa pelo estômago o alimento, começa a entrar no intestino, a vesícula se contrai e joga a bile dentro do intestino. Com isso, a bile ela ajuda a melhorar a absorção de gorduras. Só que ela, em excesso, acaba dando pedra na vesícula. Entendi. Então, essa dica que a gente deixa para evitar ter problemas na vesícula, é importante então que o pessoal cuide da saúde, como a gente já conhece, cuidar da alimentação, praticar atividades físicas. Tem mais alguma coisa? Eu acho que é importante falar o seguinte, atualmente, outra causa importante de pedra na vesícula são as perdas agudas de peso, 50, 60 quilos em alguns meses. Quem são essas pessoas que perdem esse peso? Ou uma pessoa que fez uma dieta super radical, ou que fez cirurgia bariátrica. Uhum. Hoje, o controle da obesidade pela cirurgia bariátrica, que tem perda de 50, 60 quilos, assim, 3, 4 meses, também predispõe. Por quê? Toda aquela gordura que tem no organismo antes, que passa a ser queimada, ela libera colesterol, que vai acumular e também vai ser causa de pedra na vesícula, que é outra coisa que se descobriu à medida que as cirurgias foram acontecendo. Então é necessário que o pessoal em casa fique atento. Também. Então, quem faz cirurgia bariátrica, quem tem aquela obesidade mórbida, vai tratar depois, fazer essa remoção também da vesícula. Tá ok. Então, olha, doutor Rodolfo, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa Bem Assim. Sempre que você puder, volte para a gente discutir outros temas. Certo. Me convidando, sempre estarei aqui. A gente pode falar sobre outros temas para esclarecimento da população geral. Com certeza. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda vai falar também sobre radiologia e tem música boa aqui no seu programa Bem Assim. Eu volto daqui a pouquinho. No centro, as ruas têm o mesmo traçado desde que Maceió foi criada. E os nomes são bem conhecidos pela população. Tem a Rua do Sol, do Comércio, da Boa Vista, da Alegria. Ao todo, são 88 logradouros espalhados numa área de quase 2 km², repletos de história. É no centro que fica o Palácio Floriano Peixoto, que é a sede do governo, e tantos outros prédios centenários, como a Biblioteca Pública, o Teatro Deodoro, o Museu Tel Brandão, o Museu Pierre Chalita, o Instituto Histórico e Geográfico, a Academia Alagoana de Letras
Letras e o Tribunal de Justiça. Mas a modernidade veio e muitos dos sobrados deram lugar a lojas e prédios comerciais. O mais antigo deles é o Edifício Breda, construído nos anos 1960. O comércio de Maceió se concentra no bairro e dá para achar de tudo um pouco. No local ainda tem camelódromo, quartel da polícia, maternidade e muitos órgãos públicos. A população é de pouco mais de 2.000 pessoas, mas todos os dias o bairro recebe bem mais gente. O movimento é grande por aqui. As praças que também ajudam a contar a história da cidade. A Dom Pedro II lembra que Maceió já recebeu a visita do imperador e a Deodoro, que aqui também é a terra do proclamador da República. Ainda tem a Praça Sinimbu, a Montepio dos Artistas e a dos Martírios, que ganhou o nome por causa da igreja de Nossa Senhora dos Martírios. Aliás, as igrejas mostram que a fé do maceioense é forte. No centro tem a Catedral Metropolitana, abençoada por Nossa Senhora dos Prazeres, e as igrejas de São Benedito, do Rosário e muitas outras. Maceió é a única capital do Brasil onde o centro tem praia. É a da Avenida, que já foi ponte nos fins de semana, mas ainda preserva o charme com seus casarões, edifícios residenciais como o São Carlos, o mais antigo da cidade, e o Clube Fênix. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. São R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. O local que já foi chamado de Caminho da Vila é um dos bairros mais antigos de Maceió. O Trapiche da Barra começou com um porto na Lagoa Mundaú que transportava mercadorias e passageiros entre Marechal Deodoro e Maceió. O Trapiche de hoje tem quase 2 quilômetros quadrados e 51 logradouros. Mais de 25.000 pessoas vivem no local e o comércio é bem movimentado, principalmente ao longo da Avenida Siqueira Campos, uma das mais extensas da cidade. É nela que fica a Praça Pingo d'Água, um símbolo do bairro que já foi palco de muitos shows, comícios e festas de carnaval no início do século passado. O Trapiche também possui importantes igrejas, como a Matriz de São José e a Capela de Nossa Senhora da Guia, a mais antiga do bairro, construída quando Maceió ainda era uma vila.
No Trapiche, o esporte é tradição. É lá que fica o Estádio Rei Pelé, o famoso Trapichão, inaugurado no final dos anos 1960 pelo então governador Lamenha Filho. De lá para cá, foi palco de muitos jogos do Campeonato Alagoano e de times do Brasil e do exterior. Dentro do Rei Pelé fica o Museu do Esporte Rainha Marta, que homenageia a jogadora alagoana. E bem ao lado está o ginásio do SESI, que além de jogos, ainda é cenário de shows, festas e eventos. É no Trapiche que fica o Papódromo, construído para receber a visita do Papa João Paulo II em 1991. Hoje, o local serve como área de lazer para os moradores. A saúde também está presente na rotina do bairro. É lá que ficam o Hospital Geral do Estado, o HGE, e também o Hospital Elvio Alto, o Hemocentro e a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL. O bairro ainda abriga a sede do Corpo de Bombeiros e a Escola da Polícia Militar de Alagoas. O Trapiche da Barra é assim, um bairro que reúne muitas coisas: futebol, festas, fé, importantes hospitais e muita gente que ama viver por aqui. Oi, gente, nós estamos de volta com o programa Bem Assim. Agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muita gente, que ainda causa muito medo. Está sempre muito recheado de alguns mitos. É o exame de ressonância magnética. Se você já precisou fazer, viu que é um pouco desconfortável. E se ainda não fez, deve ter escutado alguns relatos por aí. A gente vai falar aqui com a radiologista Marcela Neves, ela que vai esclarecer tudo aqui sobre ressonância magnética. Antes da gente voltar aqui ao programa, a gente já estava conversando um pouco e falando exatamente sobre isso. Por que existem tantos mitos que causam tanto medo em algumas pessoas de se fazer esse exame de ressonância magnética? Muito bom dia, doutora Marcela. Bom dia para você, bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui justamente para desmistificar, porque o exame de ressonância magnética é um exame extremamente tranquilo. O pessoal, assim, desconhece o que é a ressonância magnética, pensa que é um objeto futurístico, só de entrar naquele tubo. E não, é um exame muito tranquilo de ser feito, um exame bastante seguro, que não oferece riscos nenhum. A ressonância magnética, ela é um exame, assim, excelente, é um exame de alta definição. Então, com isso, a gente consegue avaliar em detalhes as estruturas do corpo, todos os órgãos internos do nosso corpo. E com isso, a gente consegue definir, vamos dizer assim, com mais clareza, os diagnósticos. E como é que esse exame é feito? Bom, esse exame, vamos lá, desmistificar um pouquinho, né? A ressonância magnética, ela funciona como um grande ímã. Então, ela gera um forte campo magnético. Então, quando a gente entra dentro da sala de ressonância magnética, todo o nosso corpo, todas as nossas células vão ficar sujeitas a esse campo magnético. Para quem nunca viu um aparelho de ressonância magnética, ele é um cilindro oco, aberto na frente, aberto atrás. Então, a gente entra dentro desse cilindro. Existem também as ondas de radiofrequência, tipo essas ondas de AM, FM, que também são utilizadas no exame. Nós colocamos uma estrutura que a gente chama de bobina. A bobina ela é específica para cada local. Vamos dizer, você vai fazer uma ressonância magnética do joelho. Aí você vai colocar uma bobina específica no joelho, certo? E esse campo magnético, juntamente com essas ondas de radiofrequência, eles vão interagir com as suas células e vai dar um sinal. Esse sinal vai ser transmitido a um software e vai traduzir isso em forma de imagem, falando assim de uma maneira bem simplificada para vocês. E por que objetos metálicos não podem ser utilizados durante o exame? Justamente por isso, porque a ressonância magnética é um grande ímã. Como eu falei, ela gera um campo magnético muito forte. Então, brinco, volta, um anel, um simples grampo de cabelo pode ser atraído por esse campo de ressonância magnética, causar até sérios problemas, né, ao paciente. Inclusive, cartões magnéticos também a gente não pode utilizar, porque ele pode desmagnetizar, celular, ele pode desprogramar. Então, nada disso pode entrar dentro de uma sala de ressonância magnética. E por que às vezes eles perguntam até se o paciente está com maquiagem, tem tatuagem? Que diferença isso faz? Bastante. Porque tanto a maquiagem como a tatuagem
às vezes eles também contêm pigmentos ferromagnéticos. E esse pigmento, na hora, ele pode esquentar por causa desse pigmento ferromagnético e causar queimadura no paciente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E se o paciente tem tatuagem, a maquiagem tem como tirar, mas se ele tem tatuagem, como é que faz então? Não, então, vamos avaliar caso a caso. Dependendo do tempo da tatuagem e do local que esteja a tatuagem, a gente consegue fazer ou não. Por exemplo, você vai fazer uma ressonância magnética da cabeça, a sua tatuagem ela é no pé, vamos dizer, e já faz um bom tempo que você já tem essa tatuagem. Então, às vezes, a gente vai liberar esse exame orientando o paciente, ó, se você sentir algum desconforto, alguma sensação de queimou, você tem que avisar para a gente abortar o exame. E é um exame que oferece radiação? Não, ele não oferece absolutamente nenhuma radiação. Diferente da tomografia, diferente do raio-x, a ressonância magnética ela não tem nenhuma radiação. É tanto que ela pode ser usada seguramente por gestantes. Gestantes podem fazer sem nenhum risco para o feto, porque é um exame bastante seguro. Então, a gente também pode fazer sem risco algum de ficar exposto também a esse campo eletromagnético, não tem problema nenhum? Não tem. Para quem não sabe, a gente, no nosso dia a dia, nós somos expostos a um campo magnético. A Terra ela tem um campo magnético, sendo que é um campo magnético menor. A ressonância, ela gera um campo magnético maior do que o campo magnético da Terra. A gente não consegue sentir isso no nosso dia a dia, porque realmente o campo magnético da Terra é um campo magnético menor. Então, a gente não vê um anel mexendo, sendo atraído, nada disso. Mas o campo magnético é uma coisa extremamente segura, já muito bem estudada, e no nosso dia a dia nós estamos expostos a ele. Agora, existem também os casos em que é necessário, gente, utilizar o contraste. A minha mãe mesmo, quando diz, olha, vai precisar fazer uma ressonância com contraste, ela já começa a tremer. Nossa. Por que o pessoal ainda tem tanto medo de utilizar o contraste? E o que é isso? Por quê, né? Porque o contraste é extremamente seguro. O contraste, ele é uma substância que a gente injeta na veia do paciente. E essa substância vai cair na corrente sanguínea e vai interagir com os nossos tecidos. Então, ele vai deixar as coisas mais claras. Vamos dizer assim, vai saltar aos olhos do radiologista. Com o contraste, a gente consegue definir o que é tecido normal, o que é doente. Também a gente consegue avaliar determinados comportamentos da lesão que auxiliam no diagnóstico. Por exemplo, se aquela lesão é benigna, se aquela lesão é maligna, como ela vai interagir com o contraste, vamos dizer assim, isso nos dá pista. O contraste é uma coisa assim, o contraste da ressonância magnética, ele é extremamente seguro, ele é muito bem tolerado pelos pacientes. Eu nunca vi assim uma reação séria pelo contraste da ressonância magnética. Muito pelo contrário, a maioria dos pacientes não vai ter reação nenhuma e quando tem, são reações muito leves, que a gente resolve ali no local, certo? Às vezes é uma plaquinha, às vezes é um vômito, uma coisa assim, muito tranquila. Então, assim, praticamente todos os pacientes podem fazer esse contraste, salvo pacientes que têm insuficiência renal. A gente contraindica o contraste, porque eles podem ter outras complicações posteriores. Mas a maioria das pessoas podem fazer o contraste sem problema e diga à sua mãe que é um contraste extremamente seguro, que eu particularmente nunca vi nenhuma reação severa pelo contraste da ressonância. Existe alguma contraindicação para alguém fazer o exame da ressonância magnética? Existe sim. Como eu falei, né, que a ressonância magnética é um campo magnético, nós temos que ter alguns cuidados. Existem umas contraindicações absolutas, pacientes que não podem fazer de jeito nenhum. Existem contraindicações relativas que vão ser avaliadas caso a caso pelo médico radiologista. Exemplo de contraindicações absolutas. Paciente que usa marca-passo. Para quem não sabe o que é marca-passo, é um dispositivo que alguns pacientes usam no corpo que controlam o ritmo cardíaco. Ou pacientes que usam desfibriladores também implantáveis, que também é um outro tipo de dispositivo, pacientes que têm muita arritmia, predispõem a fazer parada cardíaca. Às vezes esses pacientes usam esses desfibriladores e eles não podem entrar numa sala de ressonância magnética. Por quê? Porque eles podem desprogramar. Pacientes que teve aneurisma e que usam clipe de aneurisma até 1995, todos os clipes de aneurismas, eles eram ferromagnéticos. Então, eles também não podem entrar numa sala de ressonância pelo risco de deslocar esses clipes. O paciente fez uma cirurgia ortopédica, colocou o que a gente chama de fixador externo. É um fixador que ele é de metal e ele tem uma parte externa, eles também não podem fazer. Isso são exemplos de contraindicações
absoluto. Mas aquelas pessoas que utilizaram pinos, parafusos, podem fazer? Pode fazer. Alguns modelos, assim, a gente tem que pesquisar, a gente tem um programa que a gente pesquisa se aquele modelo, aquele fabricante, ele é compatível com a ressonância, para a gente saber se aquele tipo de metal, aquele pino, parafuso, ele é de um metal que não é ferromagnético. Aqueles chips subcutâneos que algumas mulheres utilizam para hormonais, pode fazer. Podem ser feitos também? Pode fazer. Outra coisa, muito comum no nosso dia a dia, paciente que chega com um projétil de arma de fogo, bala, estilhaço de bala alojado no corpo. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega esse paciente, coloca na tomografia, faz um corte de tomografia só naquele local e a gente avalia onde está essa bala ou esse estilhaço. Então, se ele estiver no local superficial e também dependendo do tempo, se foi já há bastante tempo, a gente libera para fazer o exame também com orientações. Não é assim, caso o paciente sinta algum desconforto, algum queimou, a gente aborta o exame. Agora, se ele estiver em um local de área nobre, próximo, por exemplo, a um vaso calibroso ou alguma coisa assim, infelizmente esse paciente não vai poder fazer, porque essa bala pode se deslocar, atingir esse vaso e aí o problema seria muito mais sério. Quem utiliza aparelho dentário pode fazer também? Pode. O metal do aparelho dentário, ele não tem problema nenhum para fazer. O que acontece muito no nosso dia a dia é que o aparelho, por exemplo, a gente vai fazer uma ressonância do cérebro. Então, às vezes, o aparelho, ele dá um artefato, ele denegrida algumas imagens. Não que ele não possa entrar, entendeu, no campo magnético, ele pode, mas ele denegrida algumas imagens que dificultam o nosso estudo. Então, a gente orienta o paciente a tirar o aparelho para fazer. Isso não são todos os casos. Geralmente, a gente faz uma imagem e avalia se dá para fazer com o aparelho dentário ou não. Mulheres também que usam DIU, é muito comum essa pergunta, podem fazer com segurança total. Pessoas que fizeram, colocaram uma prótese no quadril, uma prótese, podem fazer também com segurança. Então, assim, não adianta a gente, às vezes o paciente fica, não faço porque eu não posso. Não adianta, ele tem que ir lá, conversar com o médico radiologista, né? Para avaliar cada caso a caso. E como é que esse resultado é analisado? Bom, depois de todo o exame ser feito, ele vai para um programa de computador e vai ser avaliado pelo médico radiologista, né, que é o médico responsável por avaliar essas imagens. Nós dispomos de algumas ferramentas e vamos avaliando imagem por imagem, montando uma verdadeira investigação, montando um quebra-cabeça. Vamos respondendo algumas perguntas. É tecido normal? Não, não é tecido normal. Tem líquido? É líquido? É sólido? Como é que ele se comporta no contraste? E assim nós vamos montando esse quebra-cabeça até tentar chegar o mais próximo do diagnóstico do paciente. E essa sua pergunta realmente foi muito oportuna, porque às vezes tem pacientes que equivocadamente, eles acabam o exame, olham para você e faz: e aí, doutora, o que é que eu tenho? Gente, infelizmente não é assim. A gente tem que ter um tempo mínimo para avaliar esse exame, porque são exames que às vezes têm mais de 1000 imagens, vamos analisar uma por uma, às vezes são pacientes que a gente precisa comparar um exame com o outro. No meu serviço, por exemplo, que eu trabalho lá na MedRads, nós temos um cuidado muito grande de fazer o que a gente chama de filme-resumo também, que é um filme que faz todo o diferencial para o médico que vai receber. Nós temos um sistema também de dupla leitura após o seu exame ser laudado. Um segundo médico vai avaliar, passa um pente fino realmente para não deixar passar nenhum detalhe. Então, tudo isso faz diferença e demanda tempo. Então, assim, às vezes a gente pede para o paciente ter guardar um pouquinho de ansiedade para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Qual que é a diferença, se é que existe diferença, entre a ressonância e a tomografia? Existem diferenças. A tomografia e a ressonância já têm seu papel muito bem estabelecido. A tomografia é um exame que usa radiação. Embora assim, a quantidade de radiação é uma forma bastante segura pelas normas mundiais, é um exame bem mais rápido de ser feito, de menor complexidade, certo? Vamos dizer, para exemplificar, um exame de abdômen total. Na tomografia, contando o tempo, o momento que o paciente entra na sala para fazer o exame e acaba, é no máximo 10 minutos. Uma ressonância, ela demora de 40 minutos, podendo ainda se estender mais, dependendo da colaboração do paciente. Então, a tomografia, ela assim, é um excelente exame também. Ela vai responder muitas vezes as questões, sem precisar
e fora que ela tem um custo financeiro menor. Então, um exame de maior rotatividade, de mais agilidade. Então, e fora que algumas coisas, por exemplo, calcificação, ela é melhor de ser vista na tomografia. A ressonância não é boa para ver calcificação. O pulmão, o tecido do pulmão, ele é muito cheio de ar. Então, realmente, a gente não consegue vê-lo bem na ressonância magnética. Tem que ser a tomografia. Então, assim, a tomografia não substitui a ressonância não substitui a tomografia. Cada um tem o seu papel muito bem estabelecido. E o tipo de máquina interfere diretamente no resultado também? Com certeza interfere. Basta dizer assim, a medicina, a tecnologia, ela avança muito rápido. Falando, direcionando para a minha área, né, para a radiologia, isso muda a todo instante. Uma analogia, pensem num celular há 10 anos atrás e um celular hoje, o serviço que ele nos oferece. Então, a mesma coisa acontece com a máquina de ressonância magnética. Um exemplo concreto assim, disso, eu posso falar pela nossa nova aquisição, a máquina de ressonância magnética da MediRádio. É uma máquina ultramoderna, uma máquina assim, com tecnologia mundial. Eu posso lhe dizer de uma forma bastante segura que essa máquina ela não deixa nada a desejar a qualquer máquina, em qualquer serviço de ponta do mundo. Então, com ela a gente conseguiu realmente assim, refinar os protocolos, melhorar os exames, conseguimos fazer... Por exemplo, o paciente tem um câncer de colo de reto, então a gente conseguiu fazer sequências direcionadas para aquilo. Então, isso faz toda a diferença na hora de um diagnóstico, para trazer mais segurança, tanto para a nossa equipe, que trabalha, como para o paciente, que é o maior interessado em tudo isso. Com certeza. Olha, Marcela, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa Bem Assim. Gente, olha, ela estava me contando antes que era a primeira vez que ela dava entrevista, nem parece. Super tranquila, conduziu muito bem também. Obrigada. Muito obrigada, tá? E eu quero aproveitar a oportunidade assim também para parabenizar toda a equipe da MediRádio, os meus colegas radiologistas que estão comigo assim no dia a dia. Nós tentamos fazer assim, um serviço de excelência, com todo o diferencial em respeito ao paciente. Muito bem. Gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente vai cantar bastante, porque ainda tem aqui a Laís para cantar para a gente. Eu volto já já. Tudo começou com um sítio de coqueiros chamado Jatiuca, que pertencia ao historiador e folclorista Theo Brandão. Hoje, o local se transformou num dos bairros nobres da beira-mar de Maceió. Com quase 3 quilômetros quadrados e 134 logradouros, a Jatiuca possui muitas avenidas, prédios e um comércio bastante movimentado, com lojas, supermercado, escolas, faculdade, escritórios, consultórios e galerias. O bairro também é um grande polo gastronômico, com muitos restaurantes e bares. A Jatiuca tem uma forte vocação turística e possui muitos hotéis. Um dos mais tradicionais é o Hotel Jatiuca, construído no entorno da Lagoa da Anta. No bairro também fica o corredor Vera Arruda, que é perfeito para a criançada brincar à vontade. O mar de muitas ondas atrai surfistas. Mas o local também é bastante procurado pelos banhistas que vão curtir os dias de sol. Na orla tem muitas barracas, quiosques, academia e pistas para andar de bicicleta, correr, fazer caminhada ou apenas passear e aproveitar a paisagem. Uma vida app é brincar na chuva,
mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a Happy Vida. A Happy Vida faz bem para você. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis. Todo o consumo implica na produção de resíduos. E quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos, ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja a compostagem dos orgânicos, seja a reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados. Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais! Sabe os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras? Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. Meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. Só R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. E a gente está de volta com o programa Bem Assim. Agora puxa a cadeira, gente, senta aí, porque agora vem música boa. A gente já está na companhia aqui de Andréa Laís, lindíssima, e do Léo Rosa, que está aqui já com o violão do lado, tudo bem? Tudo bom. Pois é, Andréa, e para a gente iniciar a nossa entrevista, eu queria que você me falasse um pouco sobre você, de onde foi que surgiu essa paixão pela música, ainda nova, não é isso? 24 aninhos? Isso, exatamente. Faz um tempão que surgiu. Comecei a cantar bem pequena. Eu faço parte da Igreja Batista do Pinheiro. E normalmente igrejas batistas têm muita tradição em relação à música. Então comecei a cantar bem pequena, em corais de criança. E depois comecei a fazer os solos na igreja. E depois cantar no casamento das pessoas da igreja. E depois disso foi que eu comecei a sair e expandir isso para fora também. E aí você lançou agora recentemente o seu primeiro álbum, Solar, e fala um pouco sobre todo esse projeto que você... Como foi fazer, gente? Inclusive, estou com ele aqui em mãos, olha só. Esse álbum lindo, maravilhoso dela, Solar.
E tá escrito aqui, ainda tem uma dedicatória para a Mara. Quando a Mara voltar, eu vou entregar ela pessoalmente. Olha, para a Mara, com muito carinho e admiração. Um ano solar para você, linda. Que lindo, gente. Mara Almeida, isso já é só o começo, são os votos para suas férias, viu? É verdade, porque a Mara é um amor e eu já vim aqui algumas vezes, com a Eugênia Almeida também, e ela sempre nos recebe muito bem. E aí, mesmo de férias, eu queria deixar com muito carinho para ela. Vai ser entregue, não se preocupe. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, desse teu álbum. Então, foi um álbum que a gente decidiu gravar muito assim, de última hora. Foi um projeto do ano passado, que a gente gravou em um período rápido, assim, de 3 a 4 meses. Tão rápido assim? Foi o processo de gravação. A gente passou só uns 5 dias no estúdio gravando e depois tem algumas etapas. Gente? A gente às vezes vê aí alguns artistas que trabalham o ano inteiro num álbum e você é tão rápido assim. Eu acho que é porque a gente já vinha maturando, eu e o Júnior Almeida, que sempre foi um grande mentor, um grande amigo nesse processo, e aí a gente foi maturando por muito tempo as composições que a gente esperava como um primeiro trabalho, foi amadurecendo e quando tomou a decisão, a gente também teve uma parceria de um estúdio e uma equipe de gravadora aqui que são meninos muito profissionais, que é do MPG Estúdio. E aí eles me deram essa ideia de que a gente podia ficar meio que imerso no estúdio 5 dias e gravando e vivendo as experiências assim de forma mais intensa. E assim foi feito. E ficou perfeita. Foi. Léo, e você também você também canta, não é isso? Sim. Mas agora está acompanhando Laís. Exatamente. É uma honra estar com você. Faz parte também desse projeto? Não, faço parte assim, indiretamente, né? Faz parte da minha vida. É um grande amigo que chegou também há alguns anos, poucos anos, mas ele faz parte do Projeto Solar, sim, porque ele me acompanha para todo lugar, todas as entrevistas, e é um grande parceiro. Chegou para São Mar. Gente, olha, quem gosta de Andréa Laís, amanhã vai ter um show belíssimo lá no Lugar Nenhum. No Lugar Nenhum, isso. Agora, infelizmente, o motivo desse show não é um dos melhores. Pra gente que vai ter que se despedir de você. Você tá indo para Salvador, conta essa história. Isso, a história também muito repentina. Logo que eu terminei de gravar o CD, eu fui para Salvador, porque tenho várias ligações de amigos por lá, e aí decidi fazer uma seleção de doutorado para continuar minha formação e passei. E aí, de última hora, estou correndo com tudo para me mudar. Já me mudo semana que vem. Mas a relação com Alagoas continua, com Maceió. Claro, eu estou aqui pertinho, então pretendo já voltar em maio. Talvez até o meio do ano eu vou fazer o Solar aqui de novo, porque só teve o lançamento do show. E aí tô indo, mas tô sempre aqui também por perto. E a gente vai fazer amanhã um Lugar Nenhum, abriu as portas. O Léo deu a ideia, e a ideia é a gente fazer uma grande festa amanhã com vários amigos artistas e com muita música. A partir de que horas? A partir das 20 horas. Tá todo mundo muito convidado. Eu estarei lá. Coisa boa. André, olha, mas aí você vai para Salvador, uma terra também lindíssima. Acho que você vai voltar muito bem inspirada também, porque lá o que a gente tem o histórico dos cantores, dos compositores, dos artistas também incrível, de lá são... A tradição da música baiana, popular, brasileira, baiana. Os grandes mestres, na verdade, que eu sempre me inspirei, né? O Caetano, o Gil, a Gal, a Maria Bethânia, são de Salvador. E a nova geração também, que cada vez que eu vou lá, eu fico impressionada quantos novos talentos e como a música baiana tem maturidade, tem consistência, muito forte assim dentro da tradição brasileira. Então, além de também ir para estudar, o motivo principal é esse, mas eu espero muito continuar fazendo música por lá. Olha, eu levaria o programa inteiro para ficar aqui conversando com vocês, porque tem papo, mas a gente quer ouvir música também. É verdade, pode ser sim. Vamos lá. Sol? O que é que vocês vão cantar agora? Vamos fazer Sol Lá Fora, que é uma música do disco do Júnior e do Fernando Fiuza, que eu gravei com o Júnior Almeida. Perfeito. Por que é que você não vai embora? A luz já se apagou, não volta mais sol. O que nos restou é o sol lá fora, vermelho feito branco dos seus olhos. É a última cerveja lá no bar do cais.
Me conte as aventuras da viagem, a fome que passou em Bombay, o beijo que roubou em Copenhague, e o filho que deixou lá em Pequim, e outro em mim, mais e mais em mim. Já que você voltou, me fale o que vai me dar de bom que vale, enfim. Porque se a luz dourava à tarde, me via cantando a dor danada pra subir. É isso. Gente, 24 aninhos, mas quando esta mulher menina abre a boca, coloca todo mundo no chinelo. Parabéns, e parabéns Muito mesmo. Eu obrigada desejo a vocês mesmo. muito sucesso, bastante sucesso lá. Volte trazendo na bagagem muito mais experiências bacanas pra gente, pra enriquecer cada vez mais aqui a Alagoas com essa sua voz, com esse seu potencial. Eu agradeço muito, agradeço a você, ao programa, a Mara e todo mundo da equipe pela oportunidade de vir aqui de novo. Ok, gente, então, olha, a gente já está correndo com o programa, mas amanhã, então, só para a gente deixar aqui gravado para você, amanhã, no Lugar Nenhum, Andréa Laís, a partir das 8 horas da noite, com um show belíssimo, que a gente tem que se despedir dela à altura. E a gente aqui, é claro, vai encerrar o programa com música. O que é que vocês têm mais pra gente? Vamos sim, agora vamos fazer um cover que vai estar amanhã, que é da Rita Lee, Desculpe o Huawei. Um beijo bem grande para vocês. A gente volta a se encontrar, então, amanhã, a partir das 10h30. Fica com Deus. Desculpe o Huawei, eu não queria magoar você, foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas, motim, perdi a cabeça, esqueça, da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto, por você vou roubar os anéis de Saturno.